Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. O Criador, Ele nos chama criaturas que somos a amá-lo e servi-lo. E nossa responsabilidade é ainda maior como cristãos, pois somos redimidos do pecado e do inferno por Cristo Jesus. Então, nós temos um grande privilégio. Hoje nós olhamos para o Antigo Testamento, hoje nós olhamos para o Novo Testamento. Aquilo que era sombra no Antigo Testamento se tornou realidade em Cristo Jesus no Novo Testamento. Então nós somos extremamente privilegiados nos dias de hoje, mas também temos o quê? Uma grande responsabilidade. E o que Deus deseja, o que Deus desejava do povo, aquilo que Deus deseja de nós hoje também é a obediência. Obediência à sua palavra. Deus não quer que eu e você sejamos religiosos. Deus quer que eu e você sejamos filhos que obedeçam à sua palavra. Tem muitas pessoas que têm conhecimento da palavra aqui, mas esse conhecimento não chega ao coração. Nenhum homem na face da terra, com exceção de Jesus Cristo, que era 100% homem, 100% Deus, ninguém conseguiu obedecer os 10 mandamentos. Por causa da natureza pecaminosa herdada por todos nós, depois de Adão e Eva. Ainda, desde o princípio, Deus estabeleceu uma regra de obediência, desde o princípio, lá em Gênesis. Como vemos no mandamento dado a Adão, representante da humanidade, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse mandamento revela que a moralidade não é fruto de convenções humanas, né? Mas fundamentada na autoridade divina, como registrada em Gênesis 2, 16, 17 e 3, 3. Lá no princípio, lá em Gênesis, onde não havia nada escrito, o homem ainda não tinha pecado. Deus já disse para o homem, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que vocês comerem, certamente morrerá. Então ali, já em Gênesis, Deus esperava da parte do homem e da mulher obediência. E nós sabemos, nós conhecemos a história, né? Por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo, a morte e as consequências do pecado. Mas isso já tinha sido estabelecido lá atrás, lá no princípio, quando Deus disse sobre a importância de obedecer a sua palavra. Além desse mandamento, Deus inscreveu sua lei moral no coração humano. De todo ser humano, Deus escreveu a lei moral, permitindo que Adão e Eva soubessem o que era certo ou errado, em seu estado de inocência, sem necessidade de uma revelação escrita. Contudo, após a queda, essa lei interna foi obscurecida pelo pecado. Ainda que a consciência reflita parte dessa lei, ela se tornou insuficiente, tornando essencial a revelação escrita das Escrituras, como evidencia Paulo em Romanos 2, 14 e 16. Olhem comigo, o que o apóstolo Paulo diz? Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não conheciam a lei foi dada para o povo de Israel. Os gentios é quem? Todo aquele que não é judeu. Eu sou gentil, você é gentil, tá? Então, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no coração. Gravada. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Todo ser humano que nasce, mesmo nascendo pecador, na medida que ele vai crescendo, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque Deus gravou no coração deles, mesmo não conhecendo a lei, mesmo não conhecendo a palavra de Deus. Todos nós temos uma consciência, ou uma consciência sã,
perdoada pelo sangue de Jesus, ou uma consciência cauterizada pelo pecado. Mas todos têm a norma da lei gravada no seu coração. Vê isso numa criança. Você vê isso numa criança. Que ele, por natureza, ele sabe. Na medida que você vai ensinando também o que é certo e o que é errado. Continuando. Antes da queda, a lei interna já era clara ao ensinar que o maior dever é amar a Deus e ao próximo. Entretanto, com a entrada do pecado, mandamentos específicos se tornaram necessários. Como? Porque a lei escrita foi necessária. Porque o pecado corrompeu o homem. Então, por isso que a palavra de Deus fala: não terás outros deuses. Os povos se tornaram povos politeístas. O povo de Israel estava no Egito, naqueles 430 anos. E o que tinha no Egito? Deuses, e mais deuses, tudo que você possa imaginar como deuses. Então Deus tira esse povo do Egito, o mundo, e o leva para o deserto. Uma coisa é você tirar o povo do Egito, outra coisa é você tirar o Egito do coração do povo. Uma coisa é a pessoa se converter a Jesus Cristo, outra coisa é a santificação, que é um processo que dura a vida toda. É a mudança de hábito, de comportamentos pecaminosos que nós constantemente praticávamos. Então, por isso que era necessário uma lei escrita, onde Deus estabelece os mandamentos, onde Ele fala: não terás outros deuses, não furtarás, não dirás falso testemunho. Deus está estabelecendo uma base, um alicerce para se construir uma nação. Um estatuto para esse povo, que vai reger e vai nortear esse povo durante a sua caminhada no deserto e durante todo o Antigo Testamento. Para orientar a vida de maneira que agradasse a Deus. A lei moral de Deus é resumida nos 10 mandamentos, proclamados por Ele no Monte Sinai e gravado em 2 tábuas. Esses mandamentos se dividem em 2 partes. Os 4 primeiros, referentes ao nosso dever para com Deus. Os 4 primeiros. E os 6 restantes, que nós vamos ver hoje, ao nosso dever para com o próximo, revelando a centralidade do amor a Deus e ao próximo. Jesus, ele obedeceu os mandamentos. E quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, não é porque ele estava minimizando, não. Ele estava falando exatamente isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, que diz os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a si mesmo, que tem a ver com 6 mandamentos restantes, né? Então, esse princípio foi estabelecido lá no Antigo Testamento, vivido por Jesus Cristo e também ensinado por Jesus Cristo, para que nós pudéssemos obedecer a palavra de Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Então vamos olhar para cada um desses 6 mandamentos que aqui Deus deixou claro para Moisés. A segunda tábua dos 10 mandamentos. A segunda tábua dos 10 mandamentos, composta pelos 6 últimos mandamentos, revela nosso dever para com o próximo. É o nosso relacionamento. A essência desses mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. E vocês vão entender como isso é difícil. Amar você é fácil. Mas amar o próximo como você ama você, aí o bicho pega. Aí é desafiador. Aí vai contra a nossa própria natureza. A essência desses mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Qual é o 5º mandamento? Ele começa dizendo: honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Depois de Deus falar sobre os 4 mandamentos que tem a ver com relacionamento com Ele,
ele já começa falando sobre a família. A família que é a ideia de Deus, estabelecida por Deus. Ele vai, então, falar sobre esse mandamento de honrar pai e mãe. E a bênção de obedecer esse mandamento é a vida longa, é a vida plena, é uma vida abençoada na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Existe uma promessa em obediência a esse mandamento. Desde o princípio, o diabo tem atacado quem? A família. Começou lá no jardim, atacando, trazendo a desunião ao primeiro casal. Depois você vê no relacionamento dos filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, o primeiro assassinato. E ao longo da história nós vemos o diabo sempre atacando a família, para destruir a família, destruir relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Constante. Esses dias eu estava vendo um noticiário de um camarada, estava vendo, acho que meu sogro, na televisão, um camarada, acho que do Sul. Olha o que o camarada fez. Ele esquartejou a sua namorada, colocou numa mala, né, e deixou ela num determinado lugar. Aí começou a vasculhar um pouco a vida desse homem. Lá atrás ele tinha sido preso. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha matado a própria mãe e concretado a mãe num caixote. Você fala, mas que barbaridade, que coisa terrível. E quantas coisas terríveis acontecem, como o ataque do diabo à família, para destruir a família, e tantas coisas dos nossos dias, né? Então, desde o princípio, esse mandamento é tão importante. E o que nós aprendemos com ele? Deus ordena a honrar pai e mãe. E é interessante que, estudando, o verbo honrar transmite a ideia de reconhecer o peso, não o peso deles, mas a importância deles, que eles têm para nós. Isso, no original, traz a ideia de honrar, a importância que tem, o que implica dar aos pais o respeito e a consideração devido à sua posição. Foi Deus que estabeleceu assim, desde o princípio. Desconsiderá-los ou tratá-los com desprezo na lei de Israel, presta atenção, era uma ofensa grave, podendo resultar em pena de morte, está lá em Levítico 29, e em alguns casos, até em apedrejamento. Isso está lá em Deuteronômio 21, 18 a 21. Se isso acontecesse. Isso mostra o quanto Deus valoriza o respeito aos pais e, por extensão, a todas as figuras de autoridade. E não é diferente nos nossos dias. É óbvio que nós não temos hoje apedrejamento, não tem a pena de morte nesse sentido. Mas o princípio ainda continua. Porque isso, o apóstolo Paulo repete isso lá em Efésios. Então, a importância de honrar pai e mãe. Esse peso aqui é dado sobre a importância que a palavra de Deus nos coloca sobre essa questão. E mais, o que essa ordem nos revela sobre Deus? Aprendemos sobre sua autoridade e também sua provisão. O mandamento traz uma promessa, viver muitos anos na terra que Ele nos dá. Isso reflete o quê? A generosidade de Deus e seu desejo de nos abençoar com uma vida longa e plena. E ordenada em submissão amorosa. Existe uma promessa quando nós honramos pai e mãe. Lembre-se, meus queridos, todos nós somos pecadores. Todos nós. Não existe um pai e uma mãe perfeito. Todos nós somos contaminados com o pecado. Né? Se não for a graça de Deus que nos transforma, para que nós possamos aplicar esses princípios da palavra de Deus.
nas nossas vidas e no contexto da nossa família. Por que a gente vê tanta desonra? Porque hoje em dia a família cada vez mais está sendo desfigurada. Tudo como consequência da obra de Satanás em destruir a família. Como pais, somos chamados a imitar nosso Pai celestial, que é o exemplo perfeito de amor, disciplina e cuidado. Como filhos, devemos oferecer obediência honrosa, reconhecendo o papel essencial dos pais e retribuindo com respeito e gratidão. Quantos filhos, há tanto tempo, muitas vezes nem conversam mais com os pais? Quantos relacionamentos familiares traumáticos entre filhos e pais? Tem filhos que muitas vezes vão encontrar seus pais somente num cemitério, num caixão. Quantas pessoas, quantos filhos são incapazes de perdoar o erro de seus pais, as falhas? E muitas vezes lidam com uma consciência pesada, com um coração pesado. Deus nos chama nesse mandamento, independentemente das escolhas que os nossos pais fizeram, dos pecados que eles cometeram. Deus nos ensina que nós devemos amar, que nós devemos orar e que nós devemos honrar os nossos pais. Meu pai se converteu no finalzinho da sua vida. Eu já disse aqui, meu pai era alcoólatra. Meu pai fez muitas coisas de errado. E muitas das coisas que ele fazia, eu cheguei a confrontá-lo, mas em amor. Mas sempre orando pela vida dele, para que Deus tivesse misericórdia da vida dele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E não a nos afastarmos daqueles que Deus nos deu como pais. Deus não te colocou nessa família por um acaso. Quantas pessoas amaldiçoam sua família? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tive esse pai? Por que eu tive essa mãe? Né? Meu querido, se hoje você conhece o Evangelho de Jesus Cristo, e se a sua vida foi transformada, perdoe o erro dos seus pais. Procure-os, converse com eles, antes que seja tarde demais. Mas a palavra de Deus nos fala sobre honrarmos, orarmos, respeitarmos. É óbvio que meu pai muitas vezes me deu ordens que eram contra as Escrituras. E com amor eu dizia para ele: pai, a palavra de Deus fala que eu tenho que obedecer a Deus, que é o meu Pai Celeste, do que uma ordem que o Senhor está dando que é contra as Escrituras. Mas sempre falava com amor e com respeito. Isso é muito importante nesse 5º mandamento, honrar pai e mãe. Você tem honrado o seu pai e sua mãe? Assim como esse mandamento nos ensina? Será que não chegou a hora de você colocar em ordem a sua vida, colocar em ordem a sua casa, perdoar talvez algo que aconteceu de errado, antes que seja tarde demais? E quem sabe, essa conversa, por mais dura que você possa ter com ele, seja uma oportunidade de você falar de um Deus que o ama, que enviou o seu Filho Jesus Cristo por ele, e através da sua vida ele conhecer Jesus Cristo como Salvador. Deus me deu esse privilégio com meu pai, no finalzinho da vida dele, de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para ele. E ele orar entregando a sua vida a Jesus, dali uns dias ele faleceu. Mesmo tendo vivido uma vida desregrada em muitas áreas, mas a oração, a oportunidade de poder honrá-lo. O 6º mandamento: não mate. Este mandamento utiliza uma das 8 palavras hebraicas possíveis para matar. E essa palavra específica abrange tanto o assassinato intencional, aquele assassinato planejado, tá? E premeditado, quanto o homicídio acidental. Então Deus estabelece isso na sua palavra. Nesse 6º mandamento: não mate. Não mate. A gente já vê lá no princípio, os 2 filhos de Adão e Eva, no princípio de tudo. O primeiro assassinato. O primeiro assassinato. E quantos
todos os dias nós temos assassinato, todos os dias notícias de assassinato. E esse mandamento nos ensina sobre essa lição tão importante. Refere-se à remoção imprópria da vida de alguém, motivada por razões egoístas e sem autorização. O mandamento deixa claro que ninguém deve matar de forma ilegal e que nenhum israelita podia, por si só, decidir tirar a vida de alguém. Isso enfatiza que a vida é sagrada. Então eles estão aprendendo que ninguém tinha o direito de tirar a vida de ninguém. Somente Deus, o Criador, tem esse direito. Ninguém tem esse direito de tirar a vida do outro. E depois, esse mandamento vai ser explicado como deveria ser, né? Mas esse mandamento era tão importante para aquela nação que saiu do Egito, da escravidão, agora estabelecendo uma base, um alicerce, um estatuto para ensiná-los como deveria ser no relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seu próximo. Né? Você não tem o direito de tirar a vida, mesmo que aquela pessoa tenha te ofendido, te machucado, te prejudicado, você não tem o direito de tirar a vida da pessoa. E o que aprendemos sobre Deus com esse mandamento? Aprendemos que não devemos assassinar, porque somente Deus é o doador da vida. Isso está lá em Deuteronômio 32, verso 39. Deus é o doador da vida. É Ele que dá e é Ele que tira. E as pessoas são feitas à sua imagem. Jesus, olha que interessante, Jesus aprofundou esse princípio ao ensinar que a ira se assemelha ao assassinato. Isso lá em Mateus 5, 22. E Tiago nos lembra aqui de não amaldiçoar as pessoas, pois elas foram criadas à imagem de Deus. Tiago 3, 9. Jesus fala que se você somente no seu coração, com ira, desejar a morte de alguém, você já assassinou. Agora pensa aí na sua cabeça. Quantas pessoas ao longo da nossa história fez alguma coisa que nos deixou triste, magoado, que você desejou a morte dele? Ou desejou o mal dele? Ninguém de nós com certeza escapa. Ninguém. Só no pensamento. Jesus falou, eu não preciso pegar uma arma, eu não preciso pegar uma faca para cometer. Somente de eu pensar, isso já é uma maneira de matar e assassinar alguém. E Jesus, então, ele aprofunda esse mandamento. Para mostrar para mim e para você quão mal é o nosso coração. E tantas pessoas falam, né? Confia o que está no seu coração. Não. A palavra de Deus fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Querido, nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Principalmente pelo pensamento. Quantos casamentos no altar se declara o amor um pelo outro. E quando vem as dificuldades, o divórcio, um desejando a morte do outro. E aí brigas, confusões e tantos problemas relacionados a isso. Nós somos capazes, Tiago fala que nós muitas vezes usamos a nossa boca para abençoar, para bendizer, e com a mesma boca nós somos capazes de matar pessoas, com palavras. Palavras são como facas que penetram na nossa alma e machucam profundamente. E Tiago também fala sobre o não amaldiçoar pessoas, pois elas foram criadas à imagem de Deus. E como é fácil nós muitas vezes amaldiçoarmos, falarmos mal de alguém. Então esse princípio, esse mandamento também fala sobre o nosso relacionamento com o próximo, não matar.
Não cabe a mim julgar, não cabe a mim determinar, não cabe a mim legislar sobre a vida do outro. Cabe a Deus. Se você foi machucado, se você foi ofendido, por mais que seu coração esteja doendo, faça como a palavra de Deus fala. Leve esse problema a Deus e entregue a Deus. Ele é o justo juiz. Entregue a Ele. Porque aquilo que você tentar fazer pela carne, você vai estragar tudo, você vai machucar, você vai piorar mais ainda. Por isso que tem tantas pessoas ansiosas, deprimidas, angustiadas, que não se libertam do seu passado. São incapazes de perdoar o erro das pessoas, uma mágoa, uma ofensa. E a palavra de Deus fala que se nós aprendemos, assim como Cristo nos perdoou, a perdoar, nós somos libertos. Nós somos libertos. O perdão traz libertação, o perdão traz alegria, o perdão traz paz, o perdão traz uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Se você não consegue dormir, se você vive angustiado por coisas que aconteceram no passado, o meu desafio para você, entregue a Deus. Entregue essa causa a Deus. Se liberte dessa questão. Não deseje o mal de alguém. Não planeje o mal para alguém. Não queira que o outro sofra, porque ele te fez sofrer. Entregue a Deus. Por mais difícil que seja, entregue. Deixe Deus julgar a causa. E você vai sentir uma paz, uma alegria profunda no seu coração. O 7º mandamento: não cometa adultério. Novamente, relação com o próximo. Este mandamento aborda a pureza sexual com o objetivo de promover um coração puro, especialmente dentro do casamento. Ele se refere especificamente ao adultério, ou seja, a infidelidade conjugal. Como Jesus ensinou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. E qual é o princípio aqui? É um coração puro. Não adulterarás. Meus queridos, o mundo da pornografia investe bilhões e bilhões de dólares todos os anos na pornografia. Hoje existe pornografia infantil, a pedofilia, como é crescente, é uma coisa nojenta. Hoje, antigamente era nas revistas, hoje está escancarado nas mídias, nos celulares, no seu computador. Muitas vezes você vai ver uma notícia lá sobre a guerra na Ucrânia, de repente aparece uma mulher nua ou um homem nu te chamando para você clicar e entrar e navegar. Quantas pessoas têm sido escravizadas pela pornografia? Quantos casamentos têm sido destruídos pela pornografia? Nesses 30 anos de ministério, eu já lidei com situações complicadas sobre essa questão. E a pornografia é ainda algo que continua destruindo vidas e destruindo casamentos. E lá nesse mandamento, Deus está estabelecendo um parâmetro para não cometer adultério. E Jesus está ampliando esse mandamento, dizendo que não é somente você sair com uma mulher, sair com um homem, ter relações sexuais com ele. Jesus está dizendo que se você apenas olhar para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. E hoje nós vivemos num mundo, o mundo da comparação, da valorização do corpo, do exterior. Hoje a mídia trabalha e investe pesado para que você valorize o exterior da pessoa, o corpo da pessoa. Sendo que Deus já disse lá atrás, para Samuel, quando ele foi escolher o rei de Israel: não atente para a sua aparência,
Você olha para o exterior, Deus olha para o coração. E quantas pessoas hoje estão escolhendo para ser os seus namorados, seus cônjuges, apenas olhando para o corpo, mas sem conhecer o coração dessa pessoa, os valores dessa pessoa, ser uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus, que quer servir a Deus. E hoje se dá tanto valor para o corpo. Quando você hoje, eu não sou contra jamais a questão de cuidar do corpo, do exercício, mas muitas vezes hoje você vai para uma academia, é uma tentação terrível. O mundo em que a gente vive hoje, a pornografia escancarada nas redes sociais, crianças já envolvidas com pornografia, a pornografia infantil, pedófilos que estão pegando figuras de crianças, a cultura do nudes, de mandar fotografias nuas para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu parceiro. Isso é pecado. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses sobre a santificação, sobre uma vida santa, uma vida pura, uma vida que foge do pecado. Que foge do pecado. E Jesus fala, se você apenas olhar com intenção impura, já cometeu adultério. Talvez, meu querido, você não tenha cometido adultério com uma outra mulher, com outro homem fisicamente, mas talvez em pensamento. E nós temos que clamar a Deus por misericórdia e perdão da sua parte. Porque muitas vezes podemos estar adorando o nosso Deus, servindo ao nosso Deus com uma vida impura. Deus é aquele que conhece o coração, Deus é aquele que conhece a nossa vida por dentro. Por isso que Deus exige de nós uma vida santa. Então, não cometa adultério. O que este mandamento nos revela sobre Deus? Ele reflete a fidelidade e a santidade de Deus, que é santo e que espera que o seu povo também seja santo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 15, 16, fala, sede santos, porque eu sou santo. Nosso Deus é santo. Nosso Deus não tem envolvimento nenhum com o pecado. E o diabo, sabendo disso, por isso que o diabo investe em destruir a vida dos jovens, dos casais, com esse mundo de pornografia. Deus deseja que sigamos sua palavra fielmente, especialmente em nossos relacionamentos. É importante lembrar que Deus não nos priva de alegria. Dentro da aliança, do casamento, há grande prazer e intimidade na união de uma só carne. Deus é o autor do casamento. É uma alegria desfrutar do relacionamento sexual dentro do contexto do casamento. Fora dele é adultério, fora dele é fornicação, fora dele é pecado. Deus não se agrada. Seus mandamentos são para o nosso bem e para o bem daqueles ao nosso redor. Deus não estabeleceu os mandamentos para o nosso mal, para nos prejudicar, para pesar a mão sobre nós. Não, é para o nosso bem. Para que você seja leal à esposa que Deus te deu, ao marido que Deus te deu. Então, quando você começa a flertar com as coisas lá de fora, quando você começa a dar brechas ao seu coração, o diabo vai encontrar essas brechas e vai encher o seu coração e o seu pensamento. Ninguém acorda hoje e fala assim, hoje eu vou adulterar. Ninguém sai de casa assim. O adultério começa muito antes.
Quando você começa a pensar, quando você começa a flertar, quando você começa a comparar o seu cônjuge com a pessoa que você está flertando, e você vai começando a imaginar tantas coisas, aí vai chegar a hora que o adultério vai acontecer. Se você não cortar o mal pela raiz, o adultério vai acontecer mais rápido do que você pensa. Quantos casais machucados, quantos casais destruídos, quantas famílias. E meus queridos, não pensa que isso só acontece no mundo, não. Há muitas histórias de pastores, líderes, membros de igreja que já caíram no adultério, que destruíram suas famílias. O apóstolo Paulo fala: aquele pois que pensa estar em pé, cuidado. Cuidado para que não caia. Cuidado. Se nós entrarmos nessa onda desse mundo que valoriza o corpo e despreza o seu interior, o seu coração, você está enfadado a cair no adultério, a quebrar essa aliança que você tem com Deus. O 8º mandamento nos diz assim: não roube. Este mandamento trata de tomar aquilo que não nos pertence. Isso pode ocorrer de diversas formas, mas sua essência remonta ao início, quando o ser humano tentou tomar o que não lhe foi dado: o fruto da árvore do jardim do Éden. Satanás disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, os seus olhos vão se abrir, vocês serão igual a Deus. Uau! Vocês vão ter essa capacidade. E a mulher pegou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. O oposto de roubar é ter gratidão pelo que Deus nos concedeu graciosamente. Ou seja, uma palavra que cabe aqui: contentamento. Quando você não está contente, você vai flertar com a possibilidade de ter coisas, né, a que o outro tem. E de alguma forma você vai dar o seu jeitinho para obter aquilo. E por isso que Deus está estabelecendo esse padrão: não roube. Em vez de roubar, nós devemos cultivar corações agradecidos, alegrando-nos com as bênçãos de Deus e sendo bons mordomos do que Ele nos confiou. A falta de contentamento pode nos levar a pecar contra o Senhor, tomando o que não é nosso. E nós poderíamos falar sobre vários exemplos. Um dos exemplos que muitas vezes o povo de Deus cai é o dízimo. Observa para você ver, a primeira dificuldade que o crente tem, a primeira coisa que ele corta é o dízimo, aquilo que pertence a Deus. E Malaquias fala que quando você está fazendo isso, você está roubando a Deus. O Deus que te abençoa, o Deus que te dá saúde, o Deus que te faz prosperar. E não importa o valor, se vai ser R$1 ou se vai ser R$1.000.000, não importa. O exemplo de um coração fiel ao Deus que tem sido fiel para conosco. Porque muitas pessoas têm roubado a Deus? Porque elas estão descontentes com aquilo que elas têm. E quando você está descontente com as coisas que você tem, em outras palavras você está dizendo: eu estou descontente com Deus. Porque o fulano tem e eu não tenho. Por isso que a teologia da prosperidade, essa teologia diabólica, tem engabelado e enganado tantas pessoas a fazer barganhas com Deus, e com Deus a gente não faz barganha. Com Deus temos que ser o quê? Fiéis ao Deus que tem sido fiel para conosco.
O seu coração está contente por aquilo que você tem, por aquilo que Deus tem te dado? Isso me faz lembrar das palavras de Jesus lá em Mateus 6, né? Observai as aves do céu. Pare para observar as aves do céu, como Deus cuida delas. Observe a criação e como Deus cuida. E esse texto fala que se Deus cuida assim das aves do céu, Ele não vai cuidar de você? Dos mínimos detalhes da sua necessidade. A falta do contentamento nos leva a pecar contra o Senhor, tomando o que não é nosso. Devemos lembrar que tudo que temos, tudo pertence a Deus. Assim como Ele nos dá livremente, somos chamados a dar generosamente. Deus é nosso provedor. E porque Ele supre tudo o que precisamos, não há necessidade de roubar. E Deus está dizendo isso para o seu povo, Moisés está dizendo para o seu povo. Deus vai cuidar de vocês. Na nova terra, é uma terra que mana leite e mel. Deus vai cuidar de vocês. E quando nós vimos semana passada lá sobre a questão do sábado. O sábado vocês não precisam trabalhar, é um dia consagrado ao Senhor. Ah, mas se eu ficar parado nesse dia, vai faltar. Não, Deus cuida. Na sexta-feira Deus dava em dobro. No 7º ano a terra tinha que descansar. Vocês não precisam trabalhar na terra aquele ano. Porque no 6º ano Deus dava a colheita dobrada. E hoje as pessoas querem trabalhar 7 dias por semana. E elas acham que se não trabalhar Deus vai falhar. E Deus não falha. Qual é o dia que você tem consagrado ao Senhor para descansar e não trabalhar? Talvez as coisas não estão dando certo para você porque você está desonrando a Deus, não descansando no dia que Deus quer que você descanse e o adore. Se orgulhar. É interessante que Paulo ensina a Timóteo que os ricos não devem se orgulhar nem confiar em seu dinheiro, que é incerto, mas em Deus, que nos provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Não confie na sua riqueza, porque isso pode mudar do dia para a noite. Eu sempre fico pensando naquele povo, por exemplo, lá na Ucrânia em guerra, que tinha seu trabalho, que tinha suas contas bancárias, que tinham seus patrimônios, e de repente começa uma guerra, uma bomba cai na sua casa, no seu apartamento, eles perdem tudo. Do dia para a noite, se vê sem nada. Sem nada. Então, meus queridos, quando nós colocamos a nossa confiança naquilo que temos, nós não confiamos em Deus. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai viver ansioso, angustiado com o dia de amanhã. E sendo que Jesus fala, viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Então, ele está estabelecendo nesse mandamento sobre esse princípio de não roubar, né? Mas de estar contente, de ser generoso, de ser fiel ao Deus que tem sido fiel. O 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Tradicionalmente, este mandamento é resumido como não mentirás e não fofocarás, né? Mas a linguagem utilizada aponta para algo mais profundo do que isso. Ele está diretamente relacionado ao contexto de um testemunho legal e à responsabilidade de uma testemunha. Não dê falso testemunho. Não dê falso testemunho. E nós vivemos num mundo hoje em que o falso testemunho se tornou o quê? Uma prática. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo. A pessoa é mandada embora da empresa, né? Aí você chama um colega seu, você não vai testemunhar a meu favor lá diante do juiz? Né? Fala aquilo que, né? Inventa alguma coisa para o juiz me dar causa de ganho. E quantas pessoas recebem, muitas vezes, dinheiro como falso testemunho de pessoas.
Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não invente coisas que não são verdades. Pastor, eu tenho algo para te dizer a respeito do fulano. Você tem certeza? Se você não tem certeza, nem me fale. Porque eu não quero ser cúmplice do seu pecado. Eu não quero ser cúmplice do seu pecado, se você não tem certeza. Eu acho que eu vi fulano. Não, você tem. Então não fale. Então, por isso que a palavra de Deus fala tanto sobre a mentira, tanto sobre a fofoca. Pessoas que estão interessadas na vida dos outros para inventar história, para destruir pessoas. Quantas igrejas são partidas por causa de fofoca, de mentira, de falso testemunho de pessoas. Em vez de fornecer um testemunho falso, somos chamados a dar um testemunho verdadeiro e honesto. Porém, essa responsabilidade não se limita apenas ao tribunal, pois tudo está sobre o tribunal de Deus e seremos responsabilizados por nossas palavras. Você vai ser responsabilidade, nós seremos responsabilizados por nossas palavras, aquilo que você fala, aquilo que você inventa. Mentiras que são criadas no seu imaginário e que você inventa e você fala mal a respeito das pessoas. É interessante que este mandamento reflete o atributo da veracidade de Deus. A Bíblia ensina que é impossível para Deus mentir. Deus não mente. Deus não mente. Ele não é filho de homem para que minta, né, e nem se arrependa. Portanto, somos chamados a refletir essa verdade em nossas vidas, sendo honestos e justos em todas as nossas palavras. Somos honestos? Somos justos naquilo que falamos? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você tem o hábito de se juntar com pessoas para falar mal do outro, pelas costas? Você está cometendo um pecado gravíssimo e você está desobedecendo um dos mandamentos de Deus, sobre a falsa testemunha. Você está desonrando a Deus. E por isso que muitos crentes muitas vezes falam, mas por que Deus não ouve minhas orações? Por que as coisas na minha vida não mudam? Você tem que falar, assim como o salmista no Salmo 39, falar assim, Deus, sonda o meu coração. Será que eu não estou adulterando? Será que eu não estou mentindo? Será que eu não estou roubando? Será que eu não estou sendo uma falsa testemunha? Será que eu não já prejudiquei pessoas por aquilo que eu falei? E se você assim o fez, procure essa pessoa, fala, me perdoa. Eu inventei uma história, eu falei a seu respeito uma coisa que não era verdade. Ou você acabou passando para frente uma história que você ouviu de alguém, que você nem sabia se era verdade ou não, e você acabou falando para uma terceira pessoa, sem saber se aquilo era verdade. Então você está sendo um instrumento do diabo para destruir outras pessoas. E esse mandamento fala para não levantarmos aí falso testemunho. Este mandamento nos ensina sobre a fidelidade, a bondade e a provisão de Deus. Não precisamos nos preocupar. Pulei, né? Agora o 10º mandamento. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seu servo ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Este mandamento aborda os desejos distorcidos e o pecado do descontentamento. Em vez de ter um coração agradecido, o cobiçoso anseia pelo que pertence aos outros.
o pecado da cobiça, né? Então Deus estabelece no 10º mandamento, não cobiçar a casa do seu próximo, a mulher, seja o que for, né? Não cobiçar. O desejo de ganância, né? É importante notar que este mandamento vai além das ações, tratando da natureza interior da lei, pois a cobiça está ligada ao coração e ao desejo. Mesmo sem uma ação externa, a cobiça, ela é errada, pois nosso desejo deve estar voltado para Deus, que nos criou e redimiu. Assim, cobiçar também implica em quebrar o primeiro mandamento. Jesus nos advertiu: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Em Hebreus 13:5, somos instruídos a viver livres do amor ao dinheiro. Não devemos confiar em riquezas ou viver ansiosos por bens materiais. Em nenhum momento Deus está dizendo que é pecado ser rico. Em nenhum momento. Mas Deus está dizendo sobre o perigo do dinheiro controlar o seu coração, ser o senhor da sua vida e determinar as suas ações. Isso é pecado diante de Deus. E conclusão: muitos não gostam da ideia de lei, né? Essa lei foi estabelecida e para ver que o povo de Israel não obedeceu os 10 mandamentos. Eles quebravam constantemente esses mandamentos. Constantemente. E por isso vieram as consequências do pecado, o cativeiro, né? O peso da mão de Deus, né? E tantas coisas aconteceram. Lê o Antigo Testamento. Por quê? Porque constantemente eles quebravam os mandamentos de Deus. Então, nem mesmo dos 10 mandamentos, mas já parou para pensar em como seria o mundo se vivêssemos plenamente de acordo com eles? Tente imaginar como o nosso mundo seria se as pessoas obedecessem aos 10 mandamentos. Será que o nosso mundo estaria assim? Mas por quê? Porque as pessoas não obedecem os 10 mandamentos. Um mundo onde todos honrassem a Deus acima de tudo, imagina. Sem ídolos ou profanação. Respeitando o nome do Senhor e guardando um dia de descanso e adoração. Imagina como seria o nosso mundo. Um lugar onde onde os pais fossem honrados, respeitados, cuidados, onde ninguém matasse, traísse o seu cônjuge, roubasse, mentisse ou cobiçasse o que pertence ao próximo. Imagina uma sociedade em que amar a Deus e ao próximo fosse o princípio norteador de todas as ações e relações. Se vivêssemos assim, teríamos um mundo de respeito, de justiça, de paz e verdadeira comunhão. Como cristão, viva assim. Esse é o desejo de Deus. É óbvio que esse ideal aqui na terra, isso não vai ser alcançado. A cada dia que passa, as coisas vão piorar cada vez mais. Mas nós, como cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, somos desafiados a viver em obediência aos mandamentos, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se eu e você temos falhado, nós temos que nos ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia de Deus. Porque nós não damos testemunho apenas por aquilo que falamos, mas principalmente do modo como nós vivemos. E eu digo para vocês, as pessoas estão olhando para a sua vida. As pessoas estão olhando para o seu casamento. As pessoas estão olhando para o seu negócio. Aquilo que você faz com o seu dinheiro, aquilo que você faz com o seu corpo, as pessoas estão te olhando. Elas estão te observando. E se você não vive uma vida como Deus quer que você viva, você está sendo um péssimo testemunho.
E quando você tentar falar de Jesus para as pessoas, elas vão dizer para vocês: eu não quero te ouvir. Eu não quero te ouvir. Eu quero ouvir pessoas que não somente conheçam a palavra de Deus, mas que vivam a palavra de Deus. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro, nós nos humilhamos diante de Deus e pedimos misericórdia e falamos: Senhor, me ajude, me ajude. Quando você sentir o desejo de ter um mau pensamento, de desejar um mal para alguém, corra para Jesus e fala: Jesus, me ajude, porque o meu coração está fervendo de desejar um mal para essa pessoa, mas me ajude a perdoar, Senhor, e eu entrego essa causa ao Senhor. Quando você for tentado a roubar a Deus, em qualquer área, principalmente no dízimo, corra para Deus e fala: Deus, me guarde dessa tentação. Eu quero ser fiel no pouco ou no muito. Pertence ao Senhor. Quando você for tentado a trabalhar todos os dias e não respeitar o dia de descanso, corra para Deus e fala: Deus, eu preciso trabalhar nesse dia, mas eu quero honrar o Senhor e eu sei que o Senhor vai suprir e não vai deixar faltar. Prova. Ao provar e ver de que o Senhor é bom, prove. Prove a Deus. Se Deus não vai ser bom com você, porque Ele é fiel. Então que Deus nos ajude. Então, os 10 mandamentos foram o alicerce, a base, o estatuto de uma nação. Como elas deveriam viver e ser diferente no mundo, para que os outros povos do mundo olhassem para Israel e falassem: o Deus de Israel é o Deus vivo e verdadeiro. Eu quero seguir a esse Deus. Esse é o plano de Deus. E Deus, hoje, Ele quer que as pessoas olhem para a sua vida e falem: eu quero seguir o Deus do Mateus. Olha o exemplo dele. Ele não mente. Ele é correto. Então eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Mas se você não quer honrar a Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, as pessoas não vão querer te ouvir. E também você nem vai se sentir motivado a falar. Você vai ter vergonha de falar. E Deus te ama. Através de Jesus Cristo, Ele deu sua vida por você. Ele pagou um alto preço. Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para a luz, para que você reflita a luz de Jesus nesse mundo. Amém? Feche seus olhos. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, os mandamentos foram estabelecidos como ordenança, Senhor, como um estatuto para aquele povo, para que eles pudessem, Senhor, Te honrar, Te glorificar, ó Deus, e vivessem de maneira diferente, Senhor. Amando a Deus sobre todas as coisas. E amando o seu próximo, como a si mesmo. Cuidando do papai e da mamãe. Não querendo matar, roubar, adulterar. Falar falso testemunho. Mas viver de maneira digna e de maneira honrosa. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Todos nós somos capazes de falhar todos os dias. Mas diante da nossa falha, nós temos 2 decisões. Ou nós continuamos do jeito que estamos, a comunhão quebrada com o Senhor, sem o poder do Espírito agindo através das nossas vidas, ou nós podemos correr para o Senhor, nos prostrarmos aos pés do Senhor, clamando por misericórdia e perdão, e tendo uma vida cheia do Espírito para fazer diferença. Ajuda-nos, ó Deus, a Te honrarmos, a obedecermos aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo refletido em nossas vidas e queiram nos ouvir o nosso testemunho. Mas, ó Deus, quando nós não queremos viver de acordo com o padrão da Tua palavra, a luz de Jesus não vai refletir.
E as pessoas, em vez de se aproximar de nós, elas vão se afastar de nós. Então nos ajude, Senhor, nos transforme a ser assim como o Senhor estabelece na Tua palavra. Vivemos dias difíceis. Vivemos em dias, ó Deus, onde as trevas, ó Deus, cada vez mais é intensa. Mas é nesse mundo de trevas que o Senhor quer que a luz de Jesus brilhe através das nossas vidas. Que começa em casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos. Nos ajude, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.